cortado, a gente vai pegar agora o nosso recheio, que já está aqui, ó, num saco de confeitar, né? Vou tirar aqui a pontinha. Sempre, sempre, sempre tenha um lixinho do lado da sua bancada, do lugar que você vai trabalhar, ou pode ser no chão mesmo, né? Que você sempre vai estar passando ali um paninho, sempre mantendo higienizado, limpa a sua cozinha. Pra que isso? Nunca corte o seu saco de confeitar, abre uma embalagem, por exemplo, essas embalagens de bico que vêm com saquinhos grampeados, gente, coisa mínima. Esse saquinho é transparente, ele cai na sua bancada, depois você coloca o bolo, volta o bolo para a forma, você está trabalhando aqui. Esse plásticozinho que você nem viu, vai no seu bolo, que vai para o seu cliente e chega no seu cliente morde o bolo e tem um plástico dentro. Isso é muito importante, vocês começarem a ter esse cuidado, a ter essa atenção na montagem do seu bolo. Cabelo sempre preso, coisas básicas. Mas essa dica eu acho importante dar, porque é uma coisa que não é um anel, não é um brinco, não é uma coisa assim. É uma coisa que você realmente não vê e aí passa despercebido e pode estragar aí o momento do seu cliente com o seu bolo, tá? Então sempre corta aqui no chão, ó, já vai pro chão mesmo. Ou no lixinho que você tiver, não tem problema. Eu gosto aqui, ó, de tirar essa bordinha aqui, ó. Vou cortar aqui só para vocês verem. Porque isso aqui às vezes fica raspando no recheio, tá? Mas ó, já vou tirar daqui, eliminar aqui da nossa bancada, para não correr nenhum risco. Então, ó, eu tenho aqui o meu recheio, que tá num ponto super consistente, tá? A gente já vai falar sobre isso. Tenho aqui recheio, tenho aqui bolo e tenho aqui a minha calda, tá? Uma coisa importantíssima sobre a calda. Eu vou usar no meu bolo uma geleia de abacaxi. Mas vocês percebem, né? E qualquer geleia vocês vão identificar isso. Uma calda, uma água que sai ali da geleia, né? Uma coisa do tipo. O que você vai fazer? Antes de começar a montagem do seu bolo, você já vai separar a quantidade aqui de geleia que você quer usar em cima de uma peneira. Para quê? Para essa peneirinha aqui, enquanto você termina de cortar o seu bolo, monta aqui sua forma com plástico e tudo mais, já vai escorrendo essa caldinha aqui, ó. E depois vocês vão ver a quantidade de calda que vai estar aqui na vasilhinha. Ayla, mas para que isso? Porque isso não aproveita, não molha o bolo. Não. Isso pode acabar com a estrutura do seu bolo. E aí nós vamos entrar num ponto super importante, tá? Então agora eu já tenho aqui o meu bolo, o meu recheio, a minha calda e a geleia, porque nesse bolo nós vamos colocar uma geleia. Esse talvez seja o momento mais importante desta aula, então eu vou pedir que você preste muita atenção, porque se você gastar 5 minutos prestando bastante atenção no que eu vou te falar agora, talvez você não gaste depois muitas lágrimas, muito desespero, porque eu já passei por isso e eu sei que isso aqui que eu vou te ensinar agora pode te fazer um bolo de sucesso, te ensinar um bolo de sucesso ou te ensinar um bolo de muito fracasso, que são aqueles bolos que tombam, que não tem estrutura, enfim. 3 coisas super importantes que um bolo confeitado precisa ter: estrutura, consistência e tempo. Não adianta, não caia nesse erro de pegar encomenda demais, de pegar encomenda em cima da hora e não ter esses 3 pontos aqui na montagem do seu bolo, tá? Estrutura. Você precisa sempre trabalhar com massas que te dê aqui, ó, estrutura. Essa massa é uma massa estruturada, aerada, fofa. E ó, eu movimento com ela tá gelada, não tá morna. Eu fiz ela ontem. Então, ó, ela tem toda a estrutura que um bolo confeitado precisa, tá vendo? Ó, é uma massa estruturada. Ayla, mas massa fofa é massa estruturada? Sim, o pão de ló é uma das massas mais fofas que nós temos aí. E é uma massa muito bem estruturada, você consegue manusear, você consegue trabalhar com ela. Mas se você pegar uma massa, assar ela ali, deixar ela descansar 1 hora, 2 horas e montar o bolo e já confeitar, não vai dar certo.
Se você assar ela, tá com um pouco de pressa e montar e deixar ela descansar montada, tudo bem, mas dá tempo para sua massa descansar, esfriar e ok. Vamos falar agora de consistência. Isso aqui é uma das coisas que mais derrubam bolos, aqueles bolos tortos, aqueles bolos que começam a desmoronar, que dá aquele desespero. É isso aqui, é o seu recheio sem consistência. Então eu vou te ensinar aqui alguns pontos que você vai observar se o seu recheio tem consistência ou não. E também vou te falar de algumas coisas que tiram a consistência do seu recheio, tá? Então vamos lá. Eu tirei esse recheio do saco de confeitar e coloquei aqui. E vocês estão vendo aqui, ó, que o desenho do saco de confeitar está intacto. Isso é um dos primeiros pontos que mostram que o meu recheio ele tem consistência. Ah, lembrando, o tempo, gente, ele está presente em todas as etapas da montagem de um bolo. Então eu dei o tempo do meu bolo esfriar, eu dei o tempo do meu recheio descansar e se estruturar. Então ele foi para a geladeira, ele descansou, agora ele está em temperatura ambiente. E aí, quando o seu recheio já está pronto para colocar no bolo, você vai fazer esse teste aqui, ó, que para mim é um dos testes mais infalíveis na hora de saber se meu recheio tem consistência ou não, tá? Ó, misturei ele aqui, né, no meu potinho, ele não tá gelado, tá? Ele tá em temperatura ambiente. E aí eu vou pegar aqui uma colherada bem cheia. Tá vendo que essa colher tá bem cheia? Olha aqui para vocês verem, ó. Eu vou fazer o quê? Vou virar e a gente vai ficar aqui conversando, batendo um papo, tranquilos, sem medo desse recheio cair. Porque se o seu recheio estiver sem consistência, nesse momento ele já tá aqui, ó, você já tá, ó, vamos virar a colher porque ele vai cair. Não pode, gente, não pode. Se você montar o seu bolo com recheio sem consistência, o seu bolo vai desmoronar. Ele não vai ter estrutura, não adianta o bolo só a massa ter estrutura, o recheio precisa ter essa consistência. Outro ponto também que você pode observar no seu recheio para saber se ele tem consistência é esse detalhe aqui, ó. Tá vendo esses picos aqui, ó? São picos, ó. São picos que se formaram só de eu mexer a colher. E são mínimos, são bem pequenininhos. Vocês estão vendo que eu mexo? Olha esses aqui que perfeito. Eu mexo a colher e eles continuam ali, firmes. Se você não tiver esses picos aqui, quando você for mexer com o seu recheio, trabalhar com ele, não monte o seu bolo. Volta o recheio para a geladeira, tenta outro recheio, tá? Eu já bati a cabeça demais. Ah, eu amo esse recheio, ele tem um sabor maravilhoso, mas ele não tinha consistência. Montava o meu bolo, levava para a geladeira, na hora de eu confeitar ele, ou até mesmo no momento do cliente chegar para buscar o meu bolo estava rachado, estava desmoronado, eu passava vergonha, o meu cliente se frustrava. Então, não cometa esse erro, tá? Não cometa. Esse é um dos pontos mais importantes aqui. Agora vamos falar de um ponto das coisas, dos detalhes que tiram a consistência do seu recheio. Porque também não adianta você montar o seu bolo com recheio com consistência e vir com uma geleia para o seu recheio cheia de calda. Não adianta. Quer ver? Eu ensinei vocês a tirar aqui com a peneirinha. Vamos ver o quanto de calda que desceu daqui? Olha só. A quantidade de calda que desceu da minha geleia. Se eu pego a geleia direto no pote, na panela que eu fiz ela, não preciso nem falar que ela precisa estar fria, tá, gente? Em temperatura ambiente. E monto o meu bolo, olha a quantidade de calda, de água, de líquido que vai se espalhar no meu recheio. Porque eu vou colocar essa geleia em cima do meu recheio. Essa calda, essa água vai fazer o quê? Vai tirar toda a estrutura do meu recheio. Se você colocar mais leite, mais água aqui, ele não vai ficar mais mole? É o que vai acontecer. Então, são detalhes. Vocês percebem que são detalhes, mas que fazem toda a diferença. Esse é um dos pontos que tira a consistência do seu recheio. Outro ponto é a sua calda. Aqui na calda desse bolo, eu vou usar um pouquinho da calda do abacaxi com mais uma quantidade de água. Por quê? Para não ficar muito doce, meu bolo é de abacaxi, vai combinar. Se o seu bolo for de outra coisa, você pode fazer uma caldinha de açúcar, você pode estar fazendo uma caldinha também com leite fervido para não correr o risco de azedar o seu bolo, de perder o seu bolo, tá? E aí você vai molhar o seu bolo. Eu aqui vou molhar com esse pincel aqui, ó, que é um utensílio muito bom, muito usado também.
vou molhar com ele. Como que eu vou molhar? Vou molhar o pincel e vou molhar aqui o bolo, vocês vão ver. Ayla, posso pegar essa calda aqui e virar aqui no meu bolo? Não. Por quê? Você vai molhar o seu bolo demais e aí o seu bolo vai ficar sem estrutura. Já comeu o bolo molhado? Ou já aconteceu de você molhar o seu bolo sem querer com água, com leite? Eu amo bolo molhadinho, mas bolo molhadinho, extremamente molhadinho, é para outro tipo de bolo. É para bolo de taça, é para bolo de pote, é para bolo gelado, fica maravilhoso. Para esse aqui, o que nós temos que fazer é umedecer a massa, deixar que ela seja úmida, para que ela fique suculenta com o recheio que você vai pôr na sua forma, na montagem do seu bolo, tá bom? Então cuidado com a quantidade de calda que você vai colocar, tá? Você pode usar também aquelas embalagens que se colocam molho, geralmente, ketchup, maionese, aquelas bisnagas, elas são ótimas também para molhar. Cuidado com a quantidade de calda, de novo, tá? Então, nós falamos aqui do ponto estrutura, consistência e agora nós vamos falar do ponto tempo, tá? É um ponto muito importante, porque você vai usar ele em todos os preparos, em todos os momentos aqui no passo a passo. Seu bolo precisa de tempo para esfriar. Por quê? Eu não posso montar ele correndo morno. O que vai acontecer? Eu cometi esse erro no MasterChef. Foi um erro que eu cometi e eu acho super válido trazer para vocês. Então, o que eu fiz? Peguei o meu bolo quente, cortei ele, coloquei ele na forma, coloquei recheio, peguei outro bolo quente e coloquei em cima, montei um bolo de andar. O que aconteceu? Esse bolo, ele tá quente, o meu recheio tinha consistência, mas o vapor que se criou aqui, porque os dois discos de bolo estavam mornos, fez com que o quê? O meu recheio perdesse o ponto. É como se eu tivesse voltado ele para o fogo, voltado ele para a panela. Por quê? Porque é calor, é vapor, criou um vapor aqui. Ele estava dentro da forma, esse vapor amoleceu todo o meu recheio. E aí o que começou a acontecer? O meu bolo começou a tombar, porque o recheio fica mole, fica sem consistência e ele fica cremoso. Começou a tombar. Graças a Deus eu ganhei de lavada, eu preciso lembrar esse detalhe, mas deu errado e vai dar se você não der tempo do seu bolo esfriar. Então, primeiro momento, dê tempo para o seu bolo esfriar. Segunda coisa, dê tempo para o seu recheio esfriar. Descansar na geladeira de um dia para o outro, consistência, tranquilo. Aí, eu vou montar o meu bolo, eu preciso de tempo de novo? Sim, você precisa de tempo de novo. Por quê? O seu bolo vai estar aqui dentro da forma e ele precisa que essa massa, esse recheio, vão ali se aconchegando, o peso todo dele fica compacto, né? Você vai colocar uma camada sobre a outra, então a primeira camada precisa do tempo dela. Você precisa levar esse bolo para a geladeira e deixar ele descansar por no mínimo no mínimo 3 a 4 horas, de preferência de um dia para o outro. Isso vai deixar o seu bolo com sabor melhor, com uma estrutura melhor, e é isso que vai fazer com que você tenha um bolo de sucesso para finalmente decorar o seu bolo. É isso, eu espero que você tenha prestado atenção nessa parte, porque é realmente uma parte muito importante. Estrutura, consistência e tempo é o que vai fazer você ter uma montagem de bolo de sucesso, tá?